acompanhou muito de perto, Ai. aquela novela quando toda vez a gente chamava o Berton para falar do Valência, para falar do Borré, que já tinha renovado porque a temporada estava dando audiência, começamos outra, versão carioca. Roberta Barroso, pelo amor de Deus, mulher, tem vascaíno correndo, tem vascaíno desesperado, tem criança de colo correndo, tem cachorro latino, tá todo mundo desesperado. E o Coutinho? Mas já vi cachorro voar, já vi... Já, bom, cachorro pode seguir miando, aí, Marié. Tem tudo isso. E o Coutinho, Berta, pelo amor de Deus... Olha, Mari, tudo bem? Bom dia para você, todos os amigos desse Sport Center, também para o fã de esporte. A gente atualizando toda hora aqui, são 11h13, 11h11, eu já atualizei aqui também as redes sociais do Vasco da Gama. A espera por Coutinho continua. O jogador que a gente pode trazer para o fã de esporte acertou tudo com o Vasco, salário, tudo certinho, inclusive o Vasco vai pagar todo o salário combinado com Felipe Coutinho, que chega por 1 ano de empréstimo. O contrato dele com Aston Villa segue em vigor até 2026. Então, o Coutinho está voltando para casa. Ele que foi revelado no Vasco, jogou pouco tempo no time profissional, porque aos 16 anos já estava vendido para Inter de Milão. Então, o Coutinho voltando para casa, tudo certo com o Vasco, mas essa espera continua. Está todo mundo aqui atualizando a todo momento as redes sociais do Vasco da Gama para ver se finalmente esse anúncio sai de fato hoje. Essa é a expectativa. Tem toda aquela burocracia internacional que a gente vem trazendo aqui já há algum tempo, mas é isso, a espera de Coutinho. E a gente fala também de outros reforços, porque o Emerson Rodrigues, atacante, já desembarcou nessa terça-feira no Rio de Janeiro para acertar contrato de empréstimo com o Vasco da Gama, o empréstimo através do Inter de Miami. Souza e Alex Teixeira estão bem encaminhados, são até algumas exigências de Felipe Coutinho, mas ainda não foram anunciados, até porque falta primeiro o Coutinho também ser anunciado. A gente está acompanhando então essa novela de pertinho, a qualquer momento a gente volta nesse Sport Center. Mari. Tá bom, já tive notificações não do Vasco, Roberta Barroso, para ficar de olho em tudo o que está acontecendo também, porque ela tem atualizado sempre aqui no Sport Center. Bom, novela pelo Coutinho, acho que também é a cautela para esse anúncio, porque o contrato, né, Prates, envolve também a equipe da Premier League. Então também não é uma coisa tão simples para o Vasco poder anunciar assim, sem todas as pontas certinhas, né? Sem dúvida, né, Mari? Porque esse tipo de contratação, ela, além do impacto que ela tem, da repercussão que ela tem, ela envolve muitas partes. Né? Então, às vezes, um documento que faltou, algo que você está esperando que não chegou ainda. Para quem esperou tanto até agora, esperar 1 hora a mais, 1 hora a menos, mas deve acontecer, né? É uma contratação que é muito pessoal do presidente do Vasco, que, além de conhecer o Coutinho, tem tratado isso, até publicamente falado, falta isso, olha, tem que esperar um pouquinho mais, tem que esperar um pouquinho menos. Mas me parece que deve ser confirmada aí. Quando for confirmada, o Vasco vai comemorar muito a contratação da volta do Felipe Coutinho. E o Felipe Coutinho também é uma escolha muito pessoal do Felipe Coutinho, né, Marco? Sim, nunca escondeu, pelo contrário, fazia questão de destacar. Para mim, o Coutinho é um jogador ainda acima da média, é um jogador que enxerga um jogo diferente. Ah, mas está falando isso de um jogador, você está falando de quanto tempo para trás? Sim, estou falando de um tempo para trás. Mas eu entendo também que ele sempre foi um cara que, quando se sentiu bem recebido, acolhido, e ele teve isso inclusive na seleção brasileira, ele entregava, ele jogava. É um jogador franzino, não é um jogador para choque, mas é um jogador muito inteligente e bate muito bem na bola. E vai criar conexão. Rapidamente a arquibancada vai se render a ele, porque ele é muito bom jogador. É o tipo de jogador que você tem que mudar o esquema para funcionar para ele? Me parece que sim, parece que sim. Mal comparando, obviamente, o que o Vasco viveu e tem vivido com o Payet, pode viver um pouquinho com o Coutinho. Tá. Em relação à parte técnica, um jogador muito acima da média, muito inteligente para jogar. Eu tenho dúvida em relação a uma sequência de jogos, talvez aí, pelo calendário que ele vai enfrentar. Não é uma novidade para ele, mas ele vai começar a viver isso agora, né, na prática, diariamente. É outra conversa, você olhando à distância, outra coisa quando você vem viver aqui os jogos do Vasco, a rotina que é o futebol brasileiro.
mas não descarto o Vasco ter de mudar algumas situações, ajeitar, compensar outras, para contar com um Coutinho mais inteiro. E a gente vê os lances aqui no fundo, né, Marra? É impressionante. Qualidade, como pegar na bola, leitura de jogo e a finalização dele também, que de médio, longa distância, assim, é impressionante também. Sim, né? Ele sabe muito disso aí. Sabe muito de bater uma bola, sabe muito de jogada de um tapinha pro lado. Na época dele do Liverpool, era incrível. Era dar um tapinha pro lado, ele fazia o gol. Isso de fora da área. Já jogou muito pelo lado, já jogou por dentro. Jogou com o Klopp, inclusive, rapidamente saiu, foi para o Barcelona. No Barcelona começou a murchar, mas é um jogador acima da média. Depois no Bayern de Munique foi campeão também. Às vezes a gente esquece disso. Intervalo rapidinho no Sport Center. Bora falar agora sobre o Vasco, notícia super relevante. Cruz Maltino espera anunciar ao longo dessa terça-feira a chegada de Felipe Coutinho. Foram vários os prazos e datas dados nos últimos dias, todos não confirmados. Mas, na noite dessa segunda-feira, Vasco e Coutinho enfim chegaram a um acerto. Empréstimo de uma temporada, Vasco paga cerca de R$1,5 milhão por mês, aceita as condições de contratações de Alex Teixeira e Souza, além de uma série de outras exigências que o Coutinho fez pensando no bem do clube. Resta para que esse anúncio aconteça apenas a chegada de um documento que vem do Aston Villa liberando o atleta. Vale a lembrança de que o Aston Villa é dono dos direitos econômicos do Coutinho. Esse vínculo só se encerra em junho de 2025. Por lá ele ganhava R$3,5 milhões mensais, ele abre mão de R$2 milhões para jogar no Vasco. Importante contar também que o Cruz Maltino segue no mercado em busca de contratações. Um zagueiro é tratado como algo muito importante dentro desse elenco Cruz Maltino, que tem carências apesar da recuperação nos últimos jogos. Só para completar, Carlos Amodeu é o novo CEO do clube. Existiu a especulação de que o Alexandre Leitão, ex-CEO do Atlético Paranaense, poderia ser contratado. Essa ideia foi descartada e Carlos Amodeu já foi oficializado. É isso aí, galera. O Vasco contratando Felipe Coutinho, Alex Teixeira, entre outros jogadores que vão chegar, né? Tem mais, eu esqueci o nome de um jogador que tá chegando aí. Vamos até dar uma pausa aqui pra gente ir lá ver, eu esqueci o nome dele. Emerson Rodrigues, né? Já chegou no Rio, jogador do Vasco. O Vasco... Vamos dar uma olhada aqui como é que foi a negociação. O Emerson Rodrigues chega ao Rio para se apresentar ao Vasco. Primeiro reforço da janela de transferência, Emerson Rodrigues chega na manhã dessa terça-feira. Rapaz, hoje é terça, eu tô viajando. Tô achando que hoje é quarta. 9 ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos. O clube carioca acertou com o colombiano por empréstimo junto ao Inter Miami dos Estados Unidos por 1 ano. Estou muito feliz. Cara, pera aí, deixa eu só parar. O cara não tá conseguindo jogar no Inter Miami, o Vasco foi lá e contratou o jogador. Eu sei não, hein, cara. Sei não. Estou muito feliz de estar no Brasil, de estar no Vasco, uma grande instituição que me abriu as portas. Creio que posso ajudar a equipe e fazer um bom campeonato, disse em entrevista. Emerson Rodrigues do Inter Miami chega ao Vasco por empréstimo. Eu vinha tirando antes de vir para cá. A verdade é que quando joguei aqui no Brasil me senti muito bem. No Maracanã foi como um sonho estar aqui desde pequeno. Sempre sonhei em jogar aqui. Agora estou aqui. Creio que vou conseguir jogar bem e ajudar a equipe. Completou. Não? Não conheço, nunca vi esse jogador. Vou falar a verdade aqui. Espero que desempenhe um bom futebol, né, cara? Espero que desempenhe um bom futebol e que venha o Coutinho aí pra fazer chover no Vasco, né? Tomara que dê tudo certo aí. O jogador consiga desempenhar um bom futebol. Emerson Rodrigues chega ao Rio de Janeiro. Vamos ver lá. E o Vasco amanhã enfrenta o Corinthians. Corinthians que praticamente já anunciou Ramon Dias, ex-técnico do Vasco, né? Tá bem encaminhado até onde eu tava olhando aqui. Bem encaminhado o acerto.
torcer para que ele dê bom aí, né, cara? Torcer contra o treinador, não. Torcendo para que ele consiga desempenhar um bom futebol no Corinthians e mostrar aí para 777 que foi uma má escolha, talvez ou não, né? O importante é que o Vasco está ganhando agora, que continue ganhando. E torcer para que o Ramon Dias consiga tirar o Corinthians dessa situação, mas que não seja no jogo de amanhã, né? Que amanhã o Vasco vença, consiga somar mais 3 pontinhos, que seja uma vitória tranquila, um 2-3-0, estaria bem interessante. São Januário vai ter que fazer valer amanhã e os jogadores também em campo vai ter que fazer valer, tem que jogar bola, tem que ir para cima para trazer mais 3 pontinhos aí para a torcida e dar uma largada mais ainda o pelotão lá de baixo, né? O importante nesse momento é largar o pessoal lá de baixo lá mesmo e o Vasco pegar pelo menos ali o meio de tabela para cima, né?